Existe um momento que ecoa na alma de todo filho criado por alguém com traços narcisistas. É um instante divisor de águas. O momento em que, finalmente, a gente aprende a dizer não, um não verdadeiro, um não que ecoa lá dentro. E nesse exato instante, observe, algo estranho acontece com a sua mãe ou com o seu pai, com traços narcisistas. Algo que até então você nunca tinha testemunhado. Algo que de repente revela a essência de quem eles sempre foram. Carl Jung, o renomado psicólogo, chamou esse momento de o desmoronamento da máscara, o colapso da persona e o que você está prestes a descobrir nos próximos minutos. Pode soar como a mais libertadora das verdades, ou como o mais aterrorizante dos pesadelos. Tudo depende do quanto você está disposto a encarar a realidade, sem filtros. Porque, quando um pai ou uma mãe com traços narcisistas percebe que está perdendo o controle sobre o filho adulto, o que eles sentem não é tristeza, não é saudade, não é amor ferido, é pânico, puro e genuíno pânico. Mas por que a sua independência causa tanto pavor neles? E o que exatamente se passa na mente deles? Quando você finalmente se liberta, guarde essas perguntas, porque as respostas, acredite, vão transformar completamente a forma como você enxerga a sua própria história. Vamos começar do princípio. O que exatamente Carl Jung pensava sobre pais com traços narcisistas? Jung descobriu que existem pessoas que, infelizmente, nunca desenvolveram um eu verdadeiro. Na infância, algo deu errado. Alguma coisa bloqueou, impediu a formação de uma identidade real, sólida, genuína. E no lugar desse eu autêntico, eles construíram uma máscara. Jung chamou essa máscara de persona. E para o narcisista, essa persona não é apenas uma apresentação social, como acontece com a maioria das pessoas. Para o narcisista, a persona é tudo o que eles têm. Por dentro, existe um vazio, um buraco negro, uma fome insaciável que nunca pode ser preenchida. E essa fome, na psicologia junguiana, tem um nome: combustível narcísico. O narcisista precisa, desesperadamente, de admiração, atenção, validação e controle. Sem isso, eles literalmente sentem que estão se desfazendo, morrendo, deixando de existir. E aqui reside o problema, que Jung identificou com uma precisão assustadora. Para o pai ou mãe com traços narcisistas, o filho não é uma pessoa separada. O filho é uma extensão deles mesmos, uma fonte garantida e cativa de combustível narcísico. Você era o espelho deles, a plateia, o público que tinha que aplaudir, o soldado que tinha que obedecer, a prova viva de que eles eram bons pais, pessoas importantes, seres humanos valiosos. E agora, você cresceu. Agora, você quer viver a sua própria vida. Agora, você quer tomar as suas próprias decisões. Você acabou de arrancar deles a única coisa que os mantinha funcionando. O primeiro estágio do desmoronamento narcisista, quando o filho adulto se liberta, é a negação agressiva. Eles simplesmente se recusam a aceitar que você é um adulto independente. Na mente deles, você ainda tem 5 anos de idade. Você ainda precisa da aprovação deles. Você ainda pertence a eles. Então, eles vão agir como se nada tivesse mudado. Vão continuar dando ordens. Vão continuar invadindo a sua privacidade. Vão continuar tomando decisões por você, como se você fosse incapaz.
E se você tentar estabelecer limites, eles vão fingir que não ouviram. Vão mudar de assunto. Vão desviar a conversa. Qualquer coisa, para evitar reconhecer que você se tornou uma pessoa separada deles. E quando a negação falha, vem o segundo estágio, a raiva. Jung explicou que a raiva narcisista é diferente da raiva normal. Raiva normal é uma emoção. A raiva narcísica é uma tempestade, é desproporcional, irracional, explosiva. E você vai ouvir coisas que nunca imaginou ouvir de um pai ou de uma mãe. Depois de tudo que eu fiz por você, você é um ingrato. Você está me matando. Se você sair por aquela porta, nunca mais volte. Parece familiar. A raiva narcísica acontece porque você tocou na ferida mais profunda deles. Você mostrou que eles não são tão poderosos quanto pensavam. Você revelou que o controle deles tem limites. E isso é insuportável para eles. Mas calma, porque o terceiro estágio é ainda mais insidioso. É aqui que muitos filhos adultos caem na armadilha e acabam voltando. O estágio 3 é a manipulação através da culpa, depois da tempestade de raiva. O narcisista muda completamente de tática. De repente, eles se transformam na vítima. São eles que estão sofrendo. São eles que foram abandonados. São eles que não merecem esse tratamento. E você, que tentou apenas estabelecer limites saudáveis, de repente, se sente como um monstro da história. Eles vão chorar, vão ficar doentes misteriosamente, vão ter crises de saúde convenientemente programadas, vão dizer que estão morrendo de tristeza por sua causa. E essa é a manipulação mais cruel, porque usa o amor genuíno que você ainda sente por eles como uma arma contra você. Jung chamou isso de projeção da sombra. O narcisista projeta toda a culpa, toda a responsabilidade, todo o problema em você. Eles nunca fizeram nada errado. Você é que é o filho problema. E aqui está algo que poucos terapeutas têm coragem de dizer. Muitos filhos de narcisistas passam a vida inteira carregando uma culpa que nunca foi deles. Você carrega a sombra dos seus pais como se fosse sua. O quarto estágio é o mais sômbrio. É quando o narcisista percebe que nem a raiva, nem a culpa funcionaram. Então, eles partem para a campanha de difamação. De repente, todos na família, todos os amigos, todos os conhecidos, começam a ouvir histórias sobre você. Histórias distorcidas, meias-verdades, mentiras completas. Você é o filho ingrato que abandonou os pais. Você é o filho cruel que não se importa com a família. Você é o filho doente que precisa de ajuda psicológica. O narcisista recruta aliados, cria uma narrativa onde eles são os mártires. E você é o vilão. E faz isso com tanta convicção que até você começa a duvidar da sua própria sanidade. Isso tem um nome: manipulação da realidade em grupo. Gaslighting coletivo. É devastador, porque ataca o seu senso de realidade, ataca a sua identidade, ataca tudo que você pensava saber sobre a sua própria história familiar. Mas aqui está o que Jung diria sobre isso. Essa campanha de difamação revela muito mais sobre eles do que sobre você. Pessoas saudáveis não precisam destruir a reputação dos filhos. Pessoas saudáveis conseguem aceitar o distanciamento com tristeza, mas com dignidade. Pessoas saudáveis não transformam a família inteira em um tribunal onde o filho é julgado. Apenas o narcisista precisa ser a vítima eterna. O quinto estágio é talvez o mais confuso para filhos adultos.
É quando o narcisista parece mudar completamente. De repente, eles são amorosos, atenciosos, interessados na sua vida. Pedem desculpas, prometem que vão mudar, dizem que entendem os seus limites. Isso é o que chamamos de bombardeio de afeto tardio. Love bombing tardio. É uma tática para te trazer de volta. Não é arrependimento genuíno. Não é mudança real. É uma estratégia calculada para restaurar o suprimento narcísico. Como você sabe a diferença? Jung deu uma pista valiosa. Observe se a mudança persiste. Quando você mantém os seus limites, o narcisista real não consegue sustentar a fachada por muito tempo. Assim que você baixar a guarda, assim que você voltar a confiar, os velhos padrões retornam. As velhas dinâmicas se reinstalam e você percebe que foi enganado mais uma vez. Mas por que isso acontece? Por que um pai ou uma mãe com traços narcisistas não consegue simplesmente deixar o filho adulto seguir em paz? A resposta está no conceito junguiano de individuação. Individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é. É a jornada de separar o seu self verdadeiro das expectativas, dos papéis, das máscaras que outros colocaram em você. Quando o filho de alguém com traços narcisistas começa a se individuar, algo terrível acontece na psique desse pai ou dessa mãe. Eles são confrontados com o seu próprio vazio e sem o filho para controlar, sem a fonte cativa de combustível narcísico. A pessoa com traços narcisistas é forçada a olhar para dentro. E lá dentro não existe nada, apenas a máscara, apenas a persona vazia. Você era a cola que mantinha a ilusão deles funcionando. Sem você, a ilusão começa a desmoronar. E isso é o que eles mais temem. Mais do que a solidão, mais do que a perda. Eles temem olhar para o reflexo distorcido e ver que não existe ninguém lá. Mas espere, tem algo ainda mais sombrio que precisamos entender. Quando você se liberta, você não está apenas escapando de uma pessoa tóxica. Você está rompendo com um sistema familiar inteiro, que foi construído ao redor da pessoa com traços narcisistas. Carl Jung chamou isso de sistema familiar inconsciente. E nesse sistema, cada pessoa tem um papel específico. O bode expiatório, o filho dourado, o mediador, o invisível. Quando você sai do seu papel, todo o sistema fica instável. Não é apenas a pessoa com traços narcisistas que reage. É a família inteira, de repente. Irmãos que você pensava serem aliados começam a pressioná-lo para voltar. Tios e tias que nunca se envolveram antes têm opinião sobre a sua vida. Primos distantes ligam para dizer que você está exagerando. Isso acontece porque a sua saída ameaça o equilíbrio disfuncional. Se você conseguiu sair, significa que eles também poderiam. E essa possibilidade é aterrorizante para quem ainda está preso. Então eles tentam te puxar de volta, não por maldade consciente, mas porque a sua liberdade é um reflexo distorcido desconfortável para a prisão deles. E aqui está a parte mais dolorosa. Você pode perder toda a sua família quando decide se libertar de um pai ou de uma mãe com traços narcisistas. Não porque você quis, mas porque eles escolheram o lado da pessoa com esses traços. Eles escolheram a mentira confortável em vez da verdade dolorosa. Jung diria que isso também é parte do processo de individuação. A verdadeira separação não é apenas dos pais, é de todo um sistema que não permite que você seja você mesmo. E por mais doloroso que seja, as relações que sobrevivem a essa prova
são as únicas que realmente valiam a pena manter. Agora, você pode estar se perguntando: existe esperança? Uma pessoa com traços narcisistas pode mudar? A verdade é complicada. Jung acreditava que toda sombra pode ser integrada, que toda pessoa tem a capacidade de olhar para seus aspectos rejeitados e torná-los conscientes. Mas a integração exige algo que a pessoa com traços narcisistas geralmente não tem: humildade, a capacidade de admitir que estava errado, a coragem de ver sua própria escuridão. A maioria das pessoas com traços narcisistas nunca fará esse trabalho. Não porque não possam, mas porque escolhem não fazer. É mais fácil culpar os outros. É mais fácil ser a vítima eterna. Então, o que você pode fazer? A primeira coisa é parar de esperar que eles mudem. Essa expectativa é uma prisão. Você fica preso na esperança de que um dia eles vão acordar, pedir desculpas genuínas, reconhecer o que fizeram. E enquanto você espera, a sua vida passa. Jung diria que essa esperança é uma forma de você ainda estar preso ao complexo parental. Você ainda está buscando a aprovação que nunca veio. Ainda está esperando o amor que eles eram incapazes de dar. Soltar essa esperança não é desistir. É aceitar a realidade. É libertar sua energia para construir relacionamentos saudáveis com pessoas capazes de amor genuíno. A segunda coisa que você pode fazer é entender que os limites que você coloca não são punição, são proteção. Muitos filhos de pessoas com traços narcisistas sentem uma culpa enorme por estabelecer qualquer limite. Fomos programados para acreditar que as nossas necessidades não importam, que devemos sempre colocar os outros primeiro, que dizer não é egoísmo. Mas Jung foi muito claro sobre isso. Uma pessoa que não consegue dizer não tem um self integrado. Você não pode ser você mesmo. Se não consegue estabelecer onde você termina e os outros começam. Seus limites não são crueldade. São a primeira expressão do seu self verdadeiro emergindo. A terceira coisa é processar a raiva. E aqui que muitos filhos de pessoas com traços narcisistas travam. Porque nos foi ensinado que sentir raiva dos pais é pecado, é errado, é ingratidão. Mas a raiva que você sente é legítima. É proporcional ao que foi feito com você. É a resposta natural de um organismo saudável a anos de abuso emocional. Jung disse que a raiva reprimida se torna sombra. Se você não permite sentir sua raiva conscientemente, ela vai se manifestar de outras formas: depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas, relacionamentos destrutivos. Você tem permissão de sentir raiva dos seus pais. Essa raiva não te torna uma pessoa ruim. Te torna uma pessoa que finalmente está sentindo o que deveria ter sentido há muito tempo. A quarta coisa é construir a sua própria família emocional. Você não precisa estar sozinho. Mesmo que sua família biológica seja tóxica, você pode criar uma família escolhida, amigos verdadeiros, parceiros saudáveis, mentores, terapeutas, pessoas que te veem como você realmente é. Jung chamou isso de encontrar a sua tribo. As pessoas que ressoam com seu self autêntico. As pessoas que celebram a sua individuação em vez de tentar destruí-la. E aqui está algo importante. Quando você começa a atrair pessoas saudáveis, você vai perceber algo chocante. O amor não deveria doer assim. Relacionamentos não deveriam ser campos de batalha. Você não deveria ter que implorar por migalhas de afeto. Essa percepção pode ser avassaladora, porque você finalmente entende o quanto foi roubado de você. Agora, deixe eu contar uma história que ilustra tudo isso.
Camila tinha 36 anos quando finalmente disse não para a mãe. A mãe de Camila era o que chamamos de pessoa com traços narcisistas encobertos. Não gritava, não batia, não fazia cenas públicas. Suas armas eram mais sutis, suspiros de desapontamento, olhares de julgamento, comentários que cortavam sem deixar marcas visíveis. Você vai sair vestida assim? Sua irmã, Bruna, nunca me daria esse desgosto. Se você me amasse de verdade, não faria isso. Camila cresceu acreditando que era defeituosa, que havia algo fundamentalmente errado com ela, que não importava o quanto tentasse, nunca seria suficiente. Aos 30 anos, Camila começou terapia, não por causa da mãe, por causa dos relacionamentos. Ela sempre escolhia homens indisponíveis, homens que a tratavam como a mãe tratava, homens que a faziam correr atrás de migalhas de atenção. Foi na terapia que a Camila começou a entender o padrão, a repetição, a forma como o relacionamento dela com a mãe tinha formatado todos os seus relacionamentos subsequentes. Mas entender não foi o suficiente, porque enquanto a Camila mantinha contato regular com a mãe, e a voz crítica interna nunca silenciava. Cada visita era uma retraumatização. Cada telefonema era um lembrete de que ela não era amada incondicionalmente. Um amor genuíno e incondicional. Aos 36 anos, Camila tomou a decisão mais difícil da sua vida. Distanciamento, um afastamento estratégico. Não foi cortar contato completamente. Foi reduzir drasticamente. Visitas mensais em vez de semanais. Telefonemas breves em vez de horas de conversa. Limites claros sobre o que podia ou não ser discutido. Um muro invisível, mas inabalável. E então, o desmoronamento da máscara começou. A tempestade se formou. Primeiro veio a negação. A mãe agia como se nada tivesse mudado. Aparecia na casa da Camila sem avisar. Ligava dezenas de vezes por dia. Mandava mensagens questionando por que a Camila estava tão distante. Era como se a realidade estivesse sendo ignorada. Quando a Camila manteve os limites, veio a raiva. Você está me tratando como uma estranha. Eu sou sua mãe. Eu tenho direitos. O vulcão em erupção. Depois a culpa. A mãe ficou doente. Nada grave o suficiente para ser diagnosticado, mas sério o suficiente para fazer a Camila se sentir culpada. Minha pressão subiu por sua causa. O médico disse que estresse pode me matar. A chantagem emocional. Então a difamação. A família toda foi informada de que a Camila tinha se tornado cruel, egoísta. Provavelmente estava sob influência do marido controlador. Precisava de ajuda profissional. Manipulação da realidade em grupo. E, finalmente, o bombardeio de afeto tardia. Cartas emocionadas, presentes caros, promessas de mudança, lágrimas de arrependimento, uma encenação dramática. Camila quase cedeu. A programação de uma vida inteira é difícil de superar. A parte dela, que ainda queria uma mãe normal, gritava para dar outra chance. A esperança, aquela chama tênue. Mas a terapeuta ajudou a Camila a ver o padrão. A mãe não tinha mudado. A mãe estava usando uma nova tática, uma nova máscara. 3 anos depois, Camila mantém contato mínimo. Uma visita no Natal, uma ligação no aniversário. Nada mais. Um oceano de distância. A mãe continua reclamando, continua se fazendo de vítima, continua tentando recrutar aliados. O show deve continuar, mas Camila está livre, finalmente. Livre para ter relacionamentos saudáveis. Livre para desenvolver sua carreira sem sabotagem.
livre para descobrir quem ela realmente é, além das expectativas da mãe. Uma nova jornada. E Carl Jung diria que a Camila finalmente começou seu processo de individuação. A separação psicológica que deveria ter acontecido na adolescência finalmente está acontecendo aos 40 anos. A busca pelo self. É tarde? Nunca é tarde demais. O tempo da alma é diferente. Mas a história da Camila tem um detalhe que quero destacar. Algo que muitos não percebem. Uma nuance importante. A melhora não foi linear. Houve recaídas. Momentos em que a Camila quase desistiu dos limites. Momentos em que a culpa parecia insuportável. As tempestades internas. Num desses momentos, Camila ligou para a mãe após 3 meses de silêncio. A mãe atendeu com frieza calculada. Parece que você finalmente lembrou que tem mãe. Um golpe frio. E naquela frase, Camila viu tudo de novo. A manipulação, a vitimização, a incapacidade de reconhecer que ela mesma tinha empurrado a filha para longe. A verdade nua e crua. Esse momento doloroso se tornou o momento mais libertador da Camila, porque ela entendeu que não importava quanto tempo passasse, não importava quantas chances desse. A mãe não tinha mudado, porque a mãe não queria mudar. A aceitação radical. A decisão da Camila não era sobre punir a mãe, era sobre proteger a si mesma de mais décadas de destruição emocional. Um escudo contra a toxicidade. E essa é uma distinção crucial que muitos filhos de pais-mães com traços narcisistas não entendem. Distanciamento não é vingança, é sobrevivência, a busca pela sanidade. Agora vamos falar sobre algo que muitos filhos de pais, mães com traços narcisistas experimentam, mas poucos entendem. Uma dor silenciosa, o luto. Quando você se distancia de um pai, mãe com traços narcisistas, você não está apenas perdendo uma relação tóxica, você está perdendo a fantasia do pai, mãe que você merecia ter. O ideal versus o real. Você está enterrando a esperança de que um dia eles iriam te ver, te valorizar, te amar como você precisava ser amado. Um adeus a uma ilusão. É um luto complicado, porque a pessoa ainda está viva. Você não pode ter um funeral. Não pode receber condolências. A sociedade não reconhece sua perda. Um sofrimento invisível. Mas a perda é real, é profunda e precisa ser processada. As feridas da alma. Carl Jung entenderia isso perfeitamente. Você está fazendo luto pelo arquétipo do pai ou da mãe ideal. Aquela figura protetora, amorosa, que existe no inconsciente coletivo. Aquela figura que seus pais biológicos nunca foram capazes de ser. A sombra do amor idealizado. Esse luto pode durar anos, pode vir em ondas, pode te pegar de surpresa em momentos inesperados, a montanha-russa emocional. E isso é normal, é parte do processo, é o preço da liberdade, o custo da autenticidade. Mas junto com o luto vem algo mais, algo que talvez você nunca tenha experimentado antes. Uma lufada de ar fresco. Alívio. Alívio de não ter que caminhar em ovos. Alívio de não ter que gerenciar as emoções deles. Alívio de não ter que ser menos para que eles pudessem ser mais. A leveza de ser. Esse alívio pode causar mais culpa. Como posso me sentir aliviado por me afastar dos meus pais? Que tipo de pessoa sente isso? O paradoxo da libertação. Uma pessoa saudável. Uma pessoa que finalmente está se permitindo respirar. Uma pessoa cujo sistema nervoso finalmente pode relaxar. A reconexão com o corpo. O alívio não é sinal de que você é frio. É sinal de quanto peso você estava carregando. O fardo invisível.
Agora precisamos falar sobre algo que ninguém menciona. O que acontece com a pessoa com traços narcisistas quando você realmente vai embora e não volta? O vazio existencial. A maioria encontra uma nova fonte de combustível narcísico. Um outro filho, um novo parceiro, um colega de trabalho, alguém para controlar, manipular, drenar. O ciclo se repete. Alguns entram em depressão, não por saudade sua, mas pela perda do combustível narcísico. É um desmoronamento da máscara completo, onde a máscara cai e eles são forçados a confrontar o vazio, o encontro com a própria sombra, muito raramente. Alguns usam essa crise como oportunidade de mudança real. É extremamente raro, mas acontece. Quando a dor de perder tudo supera a resistência a olhar para dentro. A faísca da transformação. Você não tem controle sobre qual desses caminhos seu pai, mãe com traços narcisistas vai seguir. E não é sua responsabilidade. Deixe-o seguir seu próprio caminho. Sua única responsabilidade é com sua própria cura, a prioridade do autocuidado. E falando em cura, deixe eu compartilhar algo que pode ajudar você agora mesmo. Uma ferramenta poderosa. Uma forma de começar a integrar essa experiência é através do que Jung chamava de trabalho com a sombra. A jornada para a totalidade. Seu pai e mãe com traços narcisistas projetou muita coisa em você. Coisas que não eram suas. Defeitos que não eram seus. Falhas que não eram suas. As projeções tóxicas. Parte da sua cura é devolver essas projeções, reconhecer o que realmente é seu e o que foi colocado em você injustamente. Desmascarando a farsa. Aquela voz que diz que você é egoísta por ter necessidades, é a voz deles, não a sua. Silencie o crítico interno. Aquela crença de que você não merece amor, é a programação deles, não a verdade. Rejeite as mentiras. Aquela sensação de que você é fundamentalmente defeituoso é o reflexo distorcido da incapacidade deles de te ver. Não um retrato preciso de quem você é. Enxergue sua própria beleza. Separar o que é seu do que foi colocado em você é um trabalho de uma vida inteira. Mas cada vez que você consegue devolver uma projeção, você se torna mais livre. A libertação da alma. Agora, se você chegou até aqui neste vídeo, é porque algo ressoou profundamente. Talvez você esteja no começo dessa jornada. Talvez já tenha se distanciado. Talvez ainda esteja reunindo coragem. O que eu quero que você saiba é isto. O que você viveu foi real. A dor foi real. Os efeitos são reais. E não foi sua culpa. Você era uma criança. Você dependia deles para sobreviver. Você fez o que precisava fazer para conseguir qualquer migalha de amor disponível. As adaptações que você desenvolveu eram brilhantes para uma criança em uma situação impossível. Você sobreviveu. E isso é uma vitória. Agora, como adulto, você tem escolhas que não tinha antes. Você pode sair. Você pode estabelecer limites. Você pode buscar relacionamentos saudáveis. Você pode se curar. A jornada não é fácil. Haverá dias em que a culpa vai parecer insuportável. Dias em que você vai questionar se tomou a decisão certa. Dias em que a voz deles dentro da sua cabeça vai gritar mais alto do que a sua própria voz. Mas também haverá dias de clareza, dias de paz, e dias em que você vai olhar para trás e mal reconhecer quem você era antes de se libertar. Esses dias fazem valer a pena toda a luta. Carl Jung disse uma vez que não existe nascimento de consciência sem dor. O que você está passando é um parto.
O nascimento do seu selfie verdadeiro. O selfie que estava adormecido, suprimido, esperando o momento certo para emergir. Esse momento é agora. Se esse vídeo tocou algo em você, se trouxe clareza para sua situação, considere mostrar seu apoio através do Valeu Demais aqui embaixo. Esse tipo de conteúdo sobre narcisismo parental é difícil de produzir. Exige pesquisa profunda na obra de Carl Jung. Exige coragem para falar verdades que muitos preferem ignorar. Quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo que esse tipo de informação precisa existir. Você está ajudando a libertar outras pessoas que ainda estão presas no ciclo. Você está sendo parte de algo maior do que apenas um vídeo. E se você não pode contribuir financeiramente, tudo bem. Compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso já é uma forma de ajudar. Agora eu tenho uma pergunta para você. Em qual desses estágios você viu seus pais com traços narcisistas mais claramente? A negação, a raiva, a culpa, a difamação, o bombardeio de afeto tardia? Escreva nos comentários qual fase foi mais devastadora para você, ou se já passou por todas elas. Porque quando você compartilha sua experiência, você ajuda outros a se sentirem menos sozinhos. Você valida a dor deles. Você mostra que é possível sobreviver e até prosperar. E talvez, só talvez, você esteja escrevendo para alguém que está no começo da jornada e precisa de esperança. Nós não escolhemos nossos pais, não escolhemos a família em que nascemos. Mas podemos escolher que tipo de pessoa queremos ser, apesar de tudo isso. E a cada vez que você escolhe a si mesmo, a cada vez que você escolhe sua cura, a cada vez que você se recusa a voltar ao ciclo tóxico, você está quebrando uma corrente que talvez tenha existido por gerações. Você está fazendo algo que seus pais nunca conseguiram fazer. Você está olhando para a sombra. Você está integrando a dor. Você está se tornando inteiro. E isso muda tudo. Não apenas para você, mas para seus filhos, seus netos. Todas as gerações futuras que não vão herdar esse trauma porque você teve a coragem de enfrentá-lo. O ciclo termina com você. E isso é a coisa mais poderosa que um ser humano pode fazer. Carl Jung escreveu que a maior carga que uma criança pode carregar é a vida não vivida dos pais. Você carregou essa carga por tempo demais. Você viveu tentando ser o que eles precisavam. Você se moldou para preencher o vazio deles. Mas essa não é sua carga para carregar. A vida não vivida dos seus pais é responsabilidade deles. Os sonhos frustrados deles são deles. A incapacidade deles de amar é deles. Você veio a este mundo com seus próprios sonhos, sua própria jornada, seu próprio propósito. E chegou a hora de viver essa vida, sua vida. Não a vida que eles queriam para você. Não a vida que faria eles se sentirem bem consigo mesmos. A sua vida. E a única pessoa que pode te dar permissão para isso é você mesmo. Considere que essa permissão está sendo dada agora. Neste momento, através dessas palavras, você está livre para ir.